O bar era barulhento, mas preguiçoso, um daqueles ruídos que se instalam nos ossos em vez de os sacudir. A música de fado murmurava a partir de uma coluna cansada num canto. Copos tilintavam. O cheiro de ginginha, derramada peixe frito e sal do mar, pairava no ar como se ali estivesse desde cedo e não tivesse intenção de sair. Eva estava sentada sozinha ao balcão, ainda com a roupa de hospital, os ombros pesados depois de um turno que não lhe tinha corrido bem. A perna esquerda protética repousava sob o banco, despercebida pela maioria. Não estava a beber apenas à espera que o barulho diminuísse. Então, os motards entraram. Casacos de couro gastos, botas pesadas, vozes já demasiado altas para o espaço. Riram como se fossem donos do lugar. Um deles reparou nela de imediato. Bem bolas, disse cutucando o amigo. Olha para isto, uma enfermeira ainda de uniforme. Outro inclinou-se mais perto, os olhos a percorrê-la. Dia difícil, querida. Aposto que eu podia ajudar-te a relaxar. Ava não se virou, não sorriu. Não estou interessada, disse, calma e direta. O motard soltou uma risada. Ah, vá lá, não sejas assim. Parece sozinha. Ela finalmente olhou para ele. Eu disse não. Foi aí que o tom mudou. O sorriso escorregou. O ego inflamou. O que achas que és boa demais para nós? Disparou ele. Entras aqui vestida assim e ages toda cheia de si. Eva levantou-se devagar. Sai da frente. Ele não saiu. Em vez disso, agarrou a frente da camisa dela e puxou-a com força. Rasgou. O som estalou pelo bar. O tecido abriu-se e tudo parou. Tinta negra como óleo surgiu logo abaixo da clavícula, um punhal gravado direto no peito, nítido e inconfundível. O número 66 marcado por baixo como um balanço final. Os motards rebentaram a rir. 66 o quê? A tua contagem de corpos. A voz de Eva não tremeu. É a minha contagem de mortes. O riso morreu-lhes na garganta. E algures num canto, um homem já marcava um número que mudaria tudo. Se quiseres saber o que acontece a seguir e quem ela realmente é, comenta a respeito e subscreve para não perderes o final. O bar continuava barulhento, mas preguiçoso daquele ruído que se entranha nos ossos. A música murmurava de uma coluna cansada num canto. Copos tilintavam. Alguém ria alto demais de uma piada que não tinha graça. O cheiro de ginginha derramada e comida frita pairava no ar, como se estivesse ali há horas. Eva permanecia sozinha ao balcão, ainda com a roupa de hospital. O tecido estava amarrotado de um longo turno, as mangas arregaçadas o suficiente para revelar cicatrizes tênues que a maioria não notaria. Os ombros estavam pesados não de drama, mas de cansaço. Debaixo do banco, a perna protética repousava num ângulo que parecia casual se não soubesses o que procurar. Não bebia, apenas esperava que o barulho baixasse. O barman deslizou um copo de água até ela sem perguntar. Aprendera a não o fazer. Eva assentiu uma vez em agradecimento, os olhos ainda no balcão, os dedos frouxos à volta do copo. Bebeu um gole como alguém que aprendera a paciência da maneira mais dura. Foi então que a porta se abriu. Não foi arrombada nem empurrada com força. Abriu-se o suficiente para deixar entrar uma rajada de vozes altas e botas ainda mais pesadas. Casacos de couro, carteiras concorrentes, o cheiro forte de tabaco e pó da estrada. Um grupo de motards entrou como se fosse dono do lugar, o riso a chegar antes deles. A sala não congelou, não por completo. As pessoas continuaram a falar, a beber, mas a energia mudou. Mudava sempre quando homens assim entravam. Confiança ruidosa. Conforto a mais a ocupar um espaço que não lhes pertencia. Um deles reparou em Eva quase de imediato. Bem bolas, disse, dando uma cotovelada no tipo ao lado. Olha para isto. Uma enfermeira ainda de uniforme. Outro inclinou-se mais perto, os olhos a rastejar por ela, como se fosse algo num menu. Dia difícil, querida. Aposto que eu podia ajudar-te a relaxar. Algumas pessoas ao balcão olharam, depois desviaram o olhar. Não era assunto delas. Não era problema delas.
Eva não se virou, não sorriu. Não estou interessada, disse calma, plana. Sem desafio nenhum. O motard riu, o som espesso de álcool e ego. Oh, vá lá. Não sejas assim. Parece sozinha. Ela olhou para ele apenas uma vez. Os olhos não estavam zangados, nem assustados. Estavam cansados de um jeito que não convidava à negociação. Eu disse não. Algo na forma como ela disse aquilo caiu mal. O sorriso escorregou. Não por completo, mas o suficiente. A sala sentiu antes de alguém admitir. O que achas que és boa demais para nós? Disparou ele. Entras aqui vestida assim e ages toda cheia de si. Eva empurrou o banco para trás e levantou-se devagar. Sem pressa, sem medo. A perna protética moveu-se metal audível de leve no chão. Algumas pessoas repararam então. Outras desviaram o olhar outra vez. Sai da frente, disse ela. Ele não saiu. Em vez disso, deu um passo mais perto. Demasiado perto. Uma mão disparou e agarrou a frente da camisa dela. Dedos a torcer o tecido enquanto a puxava com força. Rasgão. O som estalou pelo bar como um osso a partir. O tecido abriu-se. Botões espalharam-se. Conversas morreram a meio da frase. Tudo parou. Tinta negra como óleo surgiu logo abaixo da clavícula estendida sobre uma pele que não vacilou. Um punhal gravado à direito no peito dela, afiado e deliberado, como se tivesse sido talhado com propósito. Por baixo, o número 66 estava marcado em linhas duras e implacáveis. Durante meio segundo, ninguém respirou. Depois, os motards rebentaram a rir. 6. O que disse um deles limpando lágrimas dos olhos? A tua contagem de corpos. O som era feio, nervoso, alto demais para aquele momento. Eva não levantou a voz. Nem sequer endireitou a camisa rasgada. É a minha contagem de mortes. O riso não se dissipou devagar. Morreu. O silêncio que se seguiu não foi educado. Foi cru e confuso como uma sala a perceber que tinha entrado em algo que não compreendia. Um motard bufou, mas saiu fraco. Outro recuou meio passo sem se dar conta. Pois claro, murmurou alguém. Que giro. Os olhos de Eva nunca os deixaram. Não ameaçavam, não imploravam. Eram firmes. Num canto do bar, um homem velho que não falara a noite inteira pousou lentamente o copo. A mão tremia não de medo, mas de reconhecimento. Inclinou-se para a frente, os olhos presos na tatuagem, como se tivesse acabado de ver um fantasma sair de uma memória enterrada. Metendo a mão no casaco, tirou um telemóvel. Ninguém reparou quando marcou o número. Os motards tentaram transformar tudo de novo numa piada. Um deles deu a volta a Eva, lançando um olhar de desdém à perna dela com um sorriso torto. Então vais cochear atrás de nós se formos embora. Ela não respondeu. Aquele silêncio era pior do que qualquer ameaça. Fazia a sala parecer mais pequena, mais apertada, como se as paredes se inclinassem para dentro. O barman pigarreou. Ei, talvez já chegue. Fiquem fora disto. O motard respondeu de rompante, os olhos sempre em Eva. Ela começou. Ava falou finalmente, outra vez. Agarraste-me porque me desrespeitaste. Algumas pessoas mexeram-se nos bancos. Alguém levantou-se como se fosse sair. Outro espreitou a porta de repente, consciente de quão longe parecia. Lá fora, algures além das paredes, um motor pegou. Baixo, controlado, não o rugido de motas. Eva ouviu-o. O velho no canto terminou a chamada. Não parecia aliviado. Se alguma coisa parecia mais pesado, como quem acaba de abrir uma porta que não se pode voltar a fechar. Um motard avançou outra vez tentando recuperar o terreno que perdera sem saber como. Esperas mesmo que acreditemos que és algum tipo de assassina? Eva inclinou ligeiramente a cabeça. Não espero nada de vocês. Isso bastou? A mão dele subiu de novo, não para agarrar desta vez, mas para empurrar com força desnecessária. Cadeiras arrastaram-se. Um copo estilhaçou algures. Antes que alguém pudesse reagir, a porta abriu-se outra vez. Desta vez,
o som cortou tudo. Não foi alto, foi definitivo. Botas bateram no chão. Pesadas, medidas. 8 homens entraram com casacos sem insígnias, rostos ilegíveis, olhos a varrer a sala com uma precisão que não pertencia a um bar. O riso tinha desaparecido por completo. Os motards ficaram imóveis. Um dos recém-chegados olhou para a camisa rasgada de Ava, para a tatuagem, para o número. Parou. O líder avançou a voz calma, mas com um peso que tornava o ar diferente. Todos tirem as mãos dela. Ninguém discutiu. Ava não parecia aliviada. Também não parecia surpreendida. Apenas soltou um longo suspiro, como se tivesse prendido a respiração mais tempo do que alguém imaginara. O velho no canto levantou-se por fim, apoiando-se na mesa. A voz tremeu quando falou não de medo, mas de certeza. Não era suposto encontrarem-na. Todas as cabeças se viraram. Os olhos do líder encontraram os de Eva. Eva, disse ele em voz baixa. Pensávamos que estavas morta. E assim, a sala percebeu que aquilo já não tinha a ver com um bar. Lá fora, o som dos rotores começou a crescer, e Eva percebeu que o passado que enterrara tinha finalmente decidido aterrar. Os rotores não gritaram de início. Zumbiam baixos controlados distantes, mas todos no bar os sentiram antes de os ouvirem. Os motards também deram por isso. Um deles franziu o sobrolho e olhou para a janela tentando identificar um som que os instintos não aprovavam. Outro mudou o peso do corpo subitamente consciente de quão pequena a sala parecia com 8 homens desconhecidos entre eles e a porta. Ava manteve-se imóvel. A blusa de enfermeira rasgada ficava aberta o suficiente para mostrar o punhal e o número por baixo. Não se deu ao trabalho de os tapar. Há muito deixara de tentar esconder. Esconder nunca afastou nada de verdade. Apenas adiou o momento em que tudo voltava com mais força. O líder dos recém-chegados aproximou-se lento e deliberado. Não lhe tocou, não levantou a voz. Olhou para ela, como se olha para um facto para o qual não se estava preparado. Recebemos uma chamada, disse referindo-se a uma tatuagem que já não devia existir. Um dos motards riu nervosamente. Isto é o quê? Alguma parvoíce de cosplay. O homem nem olhou para ele. Pensávamos que Iron Dagger estava enterrada, continuou os olhos ainda em Eva juntamente com a equipa. O bar estava agora completamente silencioso. Até a música tinha parado a jukebox a piscar inutilmente, como se soubesse que já não era bem-vinda. Eva falou por fim. Não deviam estar aqui. Isso fez com que ele hesitasse. Tu dizes sempre isso, respondeu ele em voz baixa. O velho do canto avançou então a bengala a bater no chão. Movia-se com esforço, mas também com propósito. Os olhos nunca largaram Eva. Reconheci o punhal, disse para ninguém em particular. O mesmo que vi no golfo. Número diferente. Os motards trocaram olhares. A bravata com que tinham entrado desaparecera substituída por confusão e algo muito próximo do medo. Golfo, murmurou um. Tipo a guerra. Ava expirou pelo nariz. Sentem-se, disse-lhes. Não discutiram. Nem sequer perceberam que estavam a obedecer até já estarem a baixar-se para as cadeiras. O homem que lhe rasgara a camisa encarava agora o chão. O som do tecido a rasgar repetia-se-lhe na cabeça como um eco mau. Olhou para cima. Uma vez viu a perna protética claramente pela primeira vez e engoliu em seco. O líder acenou a 2 dos seus homens. Eles foram até as janelas espreitando por entre as persianas. Helicópteros a 2 minutos, disse um deles. SUVs pretos em prontidão. As mãos do barman tremiam enquanto limpava o balcão. Isto é um bar, murmurou. Em que é que fomos metidos? Eva olhou para ele. Nada que já não tenha servido. A frase bateu mais forte do que um grito. O velho parou ao lado dela. Agora estava perto o suficiente para ver as cicatrizes junto à clavícula que não eram de cirurgia. A voz saiu mais baixa quando voltou a falar. Disseram que a tua equipa nunca voltou. Disse sem restos, sem registros, simplesmente desapareceram.
O maxilar de Eva apertou. Não de raiva, de controlo. Voltaram, disse ela, só que não vivos. Um dos motardes resfolegou fraco. Esperas que acreditemos que fizeste tudo isso. Ela virou-se finalmente para ele por completo. Não me interessa o que acreditas. O líder levantou a mão não para a silenciar, mas para estabilizar a sala. Ava disse usando o nome como quem pisa gelo fino. O comando sinalizou o teu indicativo. Há anos foste dada como Kaia. Esse era o objetivo. Afastaste-te, disse ele. Sem debriefing, sem pensão, sem reconhecimento, sem funerais, acrescentou ela. Era o acordo. O som do helicóptero estava agora mais alto e inconfundível. Os copos tilintaram levemente nas prateleiras. Os motards suavam. Um limpou as palmas às calças. Outro sussurrou. Estamos mortos? Não estamos. Não disse Eva, surpreendendo-os. Só agora é que estão a prestar atenção. Lá fora, luzes passaram brevemente pelas janelas quando o helicóptero sobrevoou. A corrente de ar fez a porta estremecer. O bar parecia encolher a cada segundo. O líder inclinou-se mais perto, baixando a voz. Não esperavam que surgisses assim. Eu não surgi, disse Eva. Fui agarrada. Aquilo caiu pesado. Um dos homens de casaco virou-se bruscamente para o motarde que lhe rasgara a camisa. O olhar não era de raiva. Era pior. Calculista. Puseste-lhe as mãos em cima, disse. O motarde tentou falar. Não saiu som. Ela salvou um comandante sob fogo real, disse de repente o velho. Vi o relatório uma vez, arrastou-o 50 metros com uma perna a sangrar. Eva fechou os olhos por meio segundo. Foi tudo. Um lampejo apenas suficiente para deixar a memória subir, antes de a empurrar de volta para baixo. Não o salvei sozinha, disse ela. Eles cobriram-me até deixarem de o fazer, respondeu o líder. O helicóptero aterrou. O som era agora um trovão a pressionar o telhado, os ossos, a memória. Ninguém no bar se mexeu. Não era preciso. O que quer que viesse a seguir, já tinha chegado. A porta abriu-se. Duas figuras entraram usando uniformes mais escuros, insígnias quase invisíveis. A presença deles mudou o ar de imediato. Não mais alto, mas pesado. Um deles olhou para Eva e parou a meio passo. Estás viva? Disse a incredulidade a quebrar-lhe a compostura. Ela sustentou-lhe o olhar. Infelizmente. Os motards olhavam alternadamente para os homens, para o helicóptero, para a tatuagem, para a perna protética. A história em que tinham tropeçado finalmente se montava nas suas cabeças, peça a peça aterradora. O comandante aproximou-se de Ava devagar. Foste o nosso melhor recurso. Ela soltou uma gargalhada seca. Eu era médica. Eras uma médica que limpava salas, disse ele. 37 confirmados. A sala puxou o ar de uma vez. A expressão de Eva não mudou. Esse número deixou de importar na noite em que a minha equipa não voltou para casa. Seguiu-se silêncio. Pesado, respeitoso, desconfortável. Precisamos de ti de volta, disse o comandante. O país não pode dar-se ao luxo de fingir que não existes. Ela abanou a cabeça. Acabei de puxar gatilhos. Não é isso que estamos a pedir. Ela arqueou uma sobrancelha. Vocês nunca pedem. Ordenam. O comandante hesitou o suficiente para mostrar que aquilo não estava a correr como planeado. 2 anos, disse por fim. Treinar médicos operadoras sem deslocações. Ava estudou-o. A sério. O bar esperou com ela. Lá fora, o helicóptero mantinha-se ligado, impaciente. Eu ensino, disse lentamente. Mas não pertenço a vocês. O comandante assentiu. Entendido. Os motards deixaram-se cair nas cadeiras como se lhes tivessem cortado os fios. Um deles sussurrou. Temos sorte por ela não nos ter batido. Ava lançou-lhe um olhar. A sorte não teve nada a ver com isso. O velho sorriu. Então só um bocadinho? Orgulho e tristeza misturaram-se.
Enquanto os homens começavam a esvaziar o bar, Ava baixou a mão e ajeitou a camisa rasgada, cobrindo finalmente o punhal. O número desapareceu da vista, mas o peso não. O líder inclinou-se e falou baixo. Vão ter perguntas. Eu sei, disse ela. E inimigos? Ela sustentou-lhe o olhar. Os meus já enterrei. Ao dar um passo em direção à porta, o som dos rotores voltou a crescer, varrendo o bar e todos lá dentro. Linha de suspense. O que nenhum deles percebia ainda era que outra pessoa observara o bar naquela noite, e o regresso de Eva acabara de pôr um alvo de novo sobre o seu nome. Se esta parte te tocou, deixa um comentário a dizer: nunca julgues. O helicóptero levantou voo sem cerimônia. Sem continência, sem multidão, apenas vento-poeira e o zumbido mecânico a desaparecer na noite, como se nunca tivesse existido. O bar não aplaudiu quando partiu. Ninguém falou. Ficaram ali a processar o que tinham presenciado. Como uma noite comum se tinha aberto e mostrado algo que a maioria só vê em filmes ou livros de história. Eva foi a última a sair. O ar fresco bateu-lhe na pele, cortante e ancorador. A roupa de hospital ainda estava rasgada, o tecido áspero junto à clavícula, onde a tatuagem do punhal se escondia de novo sob o pano. Puxou a camisa para fechar não por vergonha, mas por cansaço de ser vista apenas pelo que sobrevivera. O comandante esperava junto ao SUV, braços cruzados. Postura relaxada de quem traz décadas de violência controlada no corpo. 2 operadores estavam alguns passos atrás, olhos a varrer telhados e sombras por hábito, mais do que por necessidade. Podias ter desaparecido outra vez, disse o comandante em voz baixa. Ninguém te teria culpado. Eva não respondeu de imediato. Observou a poeira assentar onde o helicóptero estivera. Viu a noite engoli-la por completo. Já tentei isso, disse. Não resultou. Ele assentiu. Repararam na chamada. Canais antigos e seguros não acendem a menos que alguém esteja à espera. Aquilo caiu mais pesado do que ela deixou transparecer. Quem perguntou? Cedo demais para dizer, respondeu ele. Mas alguém sinalizou o teu identificador no segundo em que aquele código foi dito. O maxilar de Ava apertou. Aquele código não era apenas um indicativo. Era uma chave, uma que ela nunca tencionara usar outra vez. Uma linguagem feita apenas para os mortos e para quem os enterrara. Dentro do bar, os motards eram escoltados para fora, um a um. Ainda sem algemas, sem sirenes, apenas mãos firmes e silêncio. O homem que lhe rasgara a camisa não conseguia parar de olhar para o chão, como se erguer a cabeça pudesse piorar tudo. Eva não voltou a olhar para ele. Disseste 2 anos, disse ela ao comandante. Só treino. Sim. Sem trabalho de campo. Correto. Sem media nenhum. Nenhum. Sem desfiles, sem discursos, sem nonsense de heróis. Uma pausa depois. Concordado. Ela estudou-lhe o rosto à procura de fissuras. Não encontrou nenhuma. Isso não significava que estivesse a mentir. Significava que acreditava no que dizia naquele momento. Era suficiente. Quero autonomia total no currículo. Acrescentou, e poder de veto sobre quem treino. Isso fê-lo hesitar. Por quê? Porque não ensino quem vê médicos como descartáveis, disse ela. E não treino quem acha que as mulheres só pertencem a funções de apoio. O comandante expirou devagar. Não mudaste. Perdi uma perna, disse Eva plana. O resto ficou. Ele assentiu uma vez. Começas quando estiveres pronta. Ela virou-se para o SUV, depois parou. Mais uma coisa. Sim, o meu nome não volta a nenhuma lista. Os olhos dele estreitaram-se. Isso pode não ser possível. Então este acordo é. Um longo momento estendeu-se entre eles, cheio do zumbido dos motores e do tráfego distante. Por fim, ele fez um pequeno aceno. Vamos encontrar uma forma. Ela não lhe agradeceu. A viagem foi silenciosa. Ava sentou-se no banco de trás, a olhar pela janela, enquanto a cidade passava. As luzes deslizavam. Cada reflexo no vidro parecia outra versão dela.
Enfermeira, soldado, fantasma, sobrevivente. Nenhuma se sentia completa sozinha. A perna protética doía. A dor profunda e familiar que surgia quando o corpo se lembrava de coisas que a mente tentava não lembrar. Ajustou-se ligeiramente. Um dos operadores olhou para trás, preocupação a piscar-lhe no rosto. "Estás bem?" perguntou. Sempre respondeu ela. Não era mentira, era um hábito. O telemóvel vibrou uma vez no bolso. Ela franziu o sobrolho. Já ninguém tinha aquele número. Ela tirou-o discretamente e leu a mensagem. Desconhecido. Eles sabem que estás viva. Os dedos ficaram imóveis. O operador reparou imediatamente na mudança da postura dela. Problema? Talvez, disse ela guardando o telemóvel. Quão seguro é este veículo? O comandante virou-se ligeiramente. Tão seguro quanto precisa de ser. Essa não foi a minha pergunta. Ele estudou-a por um instante. Não é seguro o suficiente para o que estás a pensar. Eva voltou a olhar pela janela. Então já estamos atrasados. Chegaram a um edifício governamental discreto na periferia da cidade. Luzes mínimas, guardas discretos. Ela saiu sem esperar por instruções. Os movimentos eram eficientes, banais para quem não soubesse quanta disciplina vivia por baixo deles. No interior, deram-lhe um quarto simples, limpo, temporário. Sentou-se na beira da cama, as mãos pousadas nos joelhos, e finalmente permitiu-se respirar. A memória veio na mesma. Areia, calor, o cheiro de cordite e metal queimado. Gritos que se cortavam a meio da frase sangue, que não era dela a encharcar-lhe as mãos, enquanto trabalhava homem após homem, recusando-se a olhar para os que já tinham partido. Pressionou a palma da mão contra o peito exatamente onde o punhal estava tatuado. Não esta noite, murmurou para si. Bateram a porta. Ela estava de pé num instante, o corpo a reagir antes do pensamento. A porta abriu-se devagar. Era o velho do bar. Apoiado na bengala, os olhos mais afiados agora do que sob as luzes tremeluzentes e o teto manchado de gordura. Deixaram-me passar, disse. Disseram que eu já sabia demais. Eva relaxou um pouco. Não devias estar aqui. Ele sorriu de leve. Engraçado, disseste o mesmo a eles. Entrou e sentou-se com cuidado na cadeira em frente dela. Eu estive lá, disse em voz baixa. Não na noite em que os perdeste, mas na operação anterior. A garganta de Ava apertou. Então sabes por que saí. Sei porque ficaste mais tempo do que devias, respondeu ele. Ficaram em silêncio por um momento, o peso do conhecimento partilhado a encher o espaço. Eles vão vir, disse ele por fim. Eu sei. Não por causa do treino. Eu sei. Por aquilo que representas. Ela olhou para ele então. E o que é isso? Um lembrete, disse, de que algumas pessoas sobrevivem a coisas para as quais nunca deveriam ter sobrevivido. O telemóvel vibrou outra vez. Desta vez, ela não o verificou. Do lado de fora do edifício, um carro abrandou e depois parou. Do outro lado da rua, alguém observava as luzes com olhos pacientes. E num quarto silencioso, Ava percebeu finalmente que voltar à luz não trazia apenas reconhecimento, trazia consequências. O que Eva ainda não sabia era que o próximo movimento contra ela não viria de um bar nem de um campo de batalha, mas de alguém que esperara anos para ver o seu nome voltar à superfície. A manhã chegou em silêncio, sem alarmes, sem helicópteros, apenas a luz pálida a escorrer pelas persianas do quarto temporário, como se não soubesse que tipo de noite ali acontecera. Eva acordou antes de a luz tocar totalmente no chão. Acordava sempre assim. Anos a dormir em lugares que não lhe pertenciam tinham treinado o corpo melhor do que qualquer despertador. Durante alguns segundos, ficou imóvel a escutar. Sistema de ventilação, passos distantes, uma porta a fechar algures no corredor. Nada urgente, nada errado. Foi então que percebeu que algo estava. Sentou-se devagar, deixando os pés tocarem no chão.
A perna protética fez um clique suave quando a se ajustou no lugar. O som antes incomodava-a. Agora ancorava-a. Um lembrete de que ainda estava ali, de que pagara o preço e sobrevivera. O telemóvel estava na mesa onde o deixara. Nenhuma mensagem nova. Isso incomodou-a mais do que as que chegavam. Vestiu-se em silêncio, puxando umas roupas de hospital limpas que a equipa do comandante lhe fornecera. Sem insígnias, sem posto, apenas tecido feito para passar despercebido. Antes de sair do quarto, fez uma pausa. Os dedos a roçar o ponto logo abaixo da clavícula, onde o punhal repousava sob a pele e a memória. Não era uma ostentação, nunca um troféu. Apenas matemática. Entrou no corredor. 2 operadores estavam em extremos opostos, subtis alertas. Um acenou-lhe com a cabeça. Respeitoso, não curioso. Do tipo que sabe melhor do que fazer perguntas para as quais não tem autorização para ouvir a resposta. O comandante aguardava numa pequena sala de reuniões, café intocado. Os olhos já num ecrã cheio de mapas que Eva não reconhecia. Chegaste cedo, disse. Não dormi, respondeu ela. Ele não fingiu surpresa. Recebemos confirmação durante a noite. Ela sentou-se à frente dele. De que o teu identificador não ativou apenas um sistema, disse. Ativou 3. Eva recostou-se ligeiramente. Um doméstico, disse ele. Os outros 2 são mais antigos. O maxilar dela apertou. Define antigos. Ele sustentou-lhe o olhar. Do tipo que deixamos de usar porque eram eficazes demais. O silêncio encheu a sala. Isso explica o atraso, disse ela. Não ficaram surpreendidos. Estavam à espera. Sim, de mim, concluiu ela. O comandante assentiu uma vez. Da Iron Wolf. Ela expirou lentamente pelo nariz. Promete que não usas esse nome. Prometo não o pôr no papel, corrigiu ele. Esta conversa não existe. Nem eu deveria existir, disse ela. E, no entanto, respondeu ele com suavidade, contínuas a salvar pessoas. Aquilo pesou mais do que qualquer acusação. Uma batida interrompeu-os. A porta abriu-se e um dos operadores entrou, rosto controlado, mas tenso. Senhor, temos movimento. Onde fora da cidade. Veículo civil. Matrículas limpas a seguir o protocolo demasiado bem. Eva levantou-se antes que o comandante pudesse responder. Não estão aqui por si. Ele observou-a com atenção. Tens a certeza, eles não perseguem instituições, disse ela. Perseguem pontas soltas. Tu não és uma ponta solta, disse ele. Ela lançou-lhe um olhar cansado. É aí que estás errado. Passou mais um instante. Dá-me 30 minutos, disse ela. Eu confirmo. O operador franziu o sobrolho. Minha senhora, com o devido respeito. Ela cortou-o sem elevar a voz. Já fui caçada por melhores. O comandante hesitou e depois assentiu. Não sais do perímetro. Não vou, disse ela. Eles não precisam de mim para isso. Moveu-se em direção à saída, os operadores a acompanhá-la em passo certo. Lá fora o ar estava fresco, trânsito da manhã leve, normal demais. Ela fechou os olhos por um instante e escutou não os sons, mas os padrões. A forma como os carros passavam. A forma como as pessoas evitavam contato visual. A forma como nada parecia aleatório. Ali, um sedã do outro lado da rua mantinha-se parado tempo demais. O condutor nunca olhou para o telemóvel, nunca ajustou o espelho. Estava na espera. Ava entrou plenamente no campo de visão. A postura do condutor mudou, só um pouco, o suficiente. Ela levantou a mão, o carro avançou. Parou a cerca de 3 metros. O vidro desceu. O homem lá dentro era mais novo do que ela esperava. Finais dos 30, bem apresentado olhos, que aprenderam cedo a mentir e a fazê-lo muitas vezes. Eva Morales, disse ele com calma. Ela não reagiu. Esse nome está reformado. Tal como Iron Wolf, respondeu ele. Engraçado como ambos voltaram num bar. Os dedos dela tremeram uma vez. Não em direção a uma arma, mas à memória. Não és da CIA, disse ela.
Ele sorriu de leve. Nunca disse que era. Então não devias conhecer-me. E no entanto, disse ele, conheço. Os operadores moveram-se mãos perto das armas ocultas. O homem levantou ligeiramente a mão. Calma. Se eu quisesse que fosses levada, isto não seria uma conversa. Ava deu um passo em frente. Então fala. Ele estudou-lhe o rosto. A tua sobrevivência criou um vazio, um mito, uma pergunta sem resposta. Eu enterrei essa pergunta, disse ela. Sim, concordou ele. Mas alguém desenterrou. Quem? Ele hesitou. Foi tudo o que ela precisou. Alguém da minha equipa, disse ela em voz baixa. O silêncio dele confirmou. Pensaram que eu estava morta, continuou. Como toda a gente. Nem todos, disse ele. Uma pessoa nunca fechou o dossiê. O peso disso instalou-se-lhe no peito pesado e familiar. Eles querem provas, disse ele. Encerramento. Não há encerramento na guerra, respondeu ela. Há fantasmas. Ele assentiu. É por isso que me enviaram a mim e não a uma equipa. E estou aqui para te dizer isto, continuou. Se desapareceres outra vez, vão assumir o pior. Se te mantiveres visível, deixam de procurar. A voz do comandante cortou por trás dela. Ou aproximam-se. O homem lançou-lhe um olhar. Só se ela permitir. Ava olhou de um para o outro, a armadilha clara. Estás a pedir-me que fique parada, disse ela. Estou a pedir-te que vivas, respondeu ele. Ela riu uma vez baixo e amargo. Tenho feito isso da maneira difícil há anos. Ele baixou totalmente o vidro. Então continua. Ensina, treina, cura. Deixa a lenda morrer enquanto a mulher fica. Eva pensou no bar, na camisa rasgada, no riso que morreu, quando ela disse a verdade. Eu não escolho o que as pessoas veem, disse. Só o que faço. Então faz isto, disse ele. Fica. Ela virou-se. Terminamos. O carro afastou-se sem mais uma palavra. O comandante expirou. Estás bem? Não disse ela com honestidade. Mas vou ficar. Semanas passaram. Eva estava numa sala de treino com vista para o oceano, a luz do sol a refletir no aço e na água. Filas de médicos, mulheres e homens, observavam as mãos dela, a postura, a forma como se movia sem gestos desperdiçados. Não contava histórias de guerra. Ensinava pressão, ângulos, calma. Ensinava a manter as mãos firmes quando tudo o resto se quebra. Às vezes perguntavam-lhe pela perna. Ela dizia-lhes a verdade. Não parem quando dói, dizia. Parem quando estiver feito. A palavra espalhou-se em silêncio. Não o nome dela, não a tatuagem, apenas resultados. Numa tarde, quando o sol descia, uma jovem médica aproximou-se depois da aula. Minha senhora, disse a voz tensa. Dizem que foi outra coisa antes disto. Ava encontrou-lhe o olhar. Eu era exatamente isto, respondeu. Só mais barulhenta. A médica assentiu, entendendo mais do que as palavras diziam. Nessa noite, Ava ficou sozinha no convés, o ar salgado nos pulmões. Tocou uma última vez no ponto por baixo da clavícula e deixou a mão cair. O passado não desapareceu, mas deixou de a perseguir. E se esta história ficou contigo, se te lembrou que os heróis nem sempre têm o aspecto que esperamos, que as pessoas mais fortes são muitas vezes as mais silenciosas, então subscreve. Não por drama, não por cliques, mas por aqueles que carregaram mais do que alguma vez deveriam e continuaram mesmo assim. Porque histórias como a de Eva só sobrevivem se alguém escolher.